E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Bora atualizar aí as notícias, o que que tá acontecendo nesse mundão de meu Deus aí, porque tem coisa muito importante sendo debatida e que será debatida no nosso Congresso Nacional nos próximos dias, coisas que vão mudar a nossa sociedade como um todo, mas será que da maneira correta? Afinal de contas, a lei de misoginia, ela é uma lei necessária, entretanto, parece que está bem mal feito, né? A gente vai falar sobre isso daí, mas antes eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, que deixem seu like, que deixem seu comentário, é fundamental para fazer esse canal crescer, né? Afinal de contas, eu retornei com esse canal e eu espero que muito chegar aos 1.000 inscritos com ele e eu preciso contar com a ajuda de vocês. Mas eu preciso também muito saber o que vocês pensam a respeito desse assunto. Eu vou colocar a minha opinião e preciso que vocês coloquem a opinião de vocês também, sempre naquele, né, aquele nível bom assim de debate, aquele nível bacana para que a gente possa trocar uma ideia, tá bom? Bom, galera, essa semana foi votado no Senado, né, e foi aprovado a lei da misoginia, que tem a Soraya Torninsky lá como relatora, e é uma lei que vai mudar bastante a relação entre homem e mulher. E às vezes eu me pergunto assim, a gente vê muitas mulheres reclamando nas redes sociais que falta um homem, que os homens não chegam mais, que isso, que aquilo, e cada vez vai ser menos ainda que os homens vão chegar nas mulheres, né? Parece que a ideia de algumas pessoas é que não exista mais aquela questão da família, né? Porque a gente está saindo de extremos onde ninguém ouvia as mulheres para outros onde ninguém ouve os homens. A gente não conseguiu chegar num equilíbrio, a gente não conseguiu chegar num denominador comum. É óbvio que a gente precisa de leis que protejam as mulheres, é óbvio que a gente precisa de ações que protejam as mulheres, que tem números absurdos de violência contra a mulher, mas a gente precisa que essas leis elas sejam bem feitas e não é o que está acontecendo nesse momento, né? A lei da misoginia ela deixa muito aberto a questão do que é e o que não é uma violência contra a mulher, deixando muito a cargo da pessoa se ela se sentiu ofendida ou não. E a partir do momento que se sentiu ofendida, a ofensa por si só já pode levar a pessoa à prisão. A misoginia foi equiparada ao crime de racismo, porque tem muita semelhança entre eles, né? Entretanto, parece que a conduta a partir do momento da denúncia não será o mesmo, né? Porque a gente dificilmente vê alguém se dar mal nesse país, mesmo que haja vídeo, que haja tudo mostrando a pessoa tendo atitudes racistas, dificilmente alguma coisa demais acontece com essa pessoa. E eu imagino que o mesmo pode acontecer com essa lei da misoginia. Mas vamos ver aqui uma matéria que saiu no, no jornal da Globo News aí, onde tem esse vídeo aqui explicando o que foi votado no Senado. Vamos dar uma olhada aí. Vocês já ouviram essa frase? Não precisa reagir assim, você está de TPM? Muitas de nós já ouvimos essa e outras variações em situações de desqualificação e desprezo. Isso é misoginia. Na discussão do projeto, a relatora, senadora Soraya Tronic, do Podemos, deu outro exemplo. A misoginia se traduz no ódio, na aversão, no desprezo extremo às mulheres, muitas vezes manifestado por meio de violência física, psicológica e difamação, bem como injúria. É uma forma mais extrema de sexismo. Exemplo, saia daqui, senadora Soraya, porque o lugar de mulher é na cozinha, some daqui. Isso é uma atitude misógina. O projeto muda a lei do racismo e inclui a misoginia entre os crimes de discriminação ou preconceito. A pena é de 1 a 3 anos de prisão e multa. E no caso de injúria, ofensa à honra e à dignidade, a pena é maior, de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Os crimes são inafiançáveis e não prescrevem, ou seja, não perdem a validade com o passar. Então aqui, ó, esse fato, só o fato do crime não prescrever já abre um parêntese perigoso, né? Porque já pensou, você já está num outro relacionamento, já está casado, tem seus filhos, e aí de repente aparece uma ex-mulher sua dizendo que em 1983 você chamou
Você disse que ela estava nervosa porque estava de TPM. A partir de quando essa lei começa a valer? A partir de quando é retroativa, não é? Né? E o que que é exatamente? Porque quando você tem questões raciais, elas são muito claras, né? Entretanto, a questão da misoginia, ela tem um quê de subjetivo, né? Nem tudo é tão claro, nem tudo é tão exposto. E tampouco está descrito na lei o que que é e o que que não é misoginia, né? Então, tá perigoso, as relações humanas vão mudar, sem sombra de dúvida. Eu estou tentando buscar aqui uma outra questão que apareceu aqui que eu achei válida. Ah, porque tudo tem dois lados, né? Às vezes a gente acha que a gente está consertando uma coisa e a gente acaba atrapalhando outra, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Um outro post que está viralizando aí, de uma moça falando a respeito dessa lei. Brasil, mas ele está disfarçado de... Ontem o Senado aprovou o projeto que vai causar a maior onda de desemprego feminino do Brasil, mas ele está disfarçado de proteção à mulher. Fica atento a isso aqui. Os senadores passaram por unanimidade um projeto que transforma misoginia em crime equiparado ao racismo. A justificativa é proteger as mulheres. Primeiro que tudo que é unânime a gente já tem que estar esperto, né? Tudo que é unânime a gente já tem que estar... tem coisa aí por trás. Agora, olha o resultado real. Eles acabaram de criar a maior ameaça ao emprego feminino que esse país já viu. Presta atenção no que eu vou te explicar agora, porque eu tenho certeza que ninguém vai falar sobre isso para você. O projeto ele não define o que é misoginia com critérios objetivos, não define o que é mulher. É isso que eu me refiro. Não existem critérios objetivos, e sim critérios subjetivos. Então, quando eu estiver conversando com uma mulher, eu posso incorrer no risco de usar uma figura de linguagem, alguma coisa assim, ela se sentir ofendida e aí pronto, já é motivo para eu ser preso. Aí vai faltar cadeia no Brasil, né, gente? Porque eu tenho certeza, e como já acontece, né, de que mulheres estão usando a Lei Maria da Penha para difamar e acabar com a vida de homens inocentes. Imagina agora com essa subjetividade, né? A pessoa fala alguma coisa que você não gostou, você vai lá denunciar ela para a polícia, vai faltar cadeias, todo mundo que... Vocês vão ver como, se isso for aprovado na Câmara, vocês vão ver como vai crescer muito o número de denúncias e principalmente vai faltar cadeia para todo mundo, né? Prevê até 3 anos de reclusão para quem praticar ou induzir o que eles chamam de sentimento de repulsa, de ódio, de aversão às mulheres. Agora pensa comigo, você é dono de uma pequena empresa, tem uma funcionária que não está entregando resultado e você precisa chamar ela para uma conversa, cobrar a meta, dar um feedback sincero. Ou pior, você precisa inclusive demitir essa funcionária. Antes dessa lei, isso era gestão. Depois dessa lei, isso é risco penal. Porque aversão é subjetivo. Repulsa é subjetivo. Entendeu? Onde a gente quer chegar? Eu estou muito alinhado no discurso dessa moça aí, porque o cara vai, a moça não está performando, o cara chama atenção e pode cair na lei de misoginia. Ah, mas é só não fazer, sim, mas o problema é que a palavra da mulher já basta para começar o processo, né? Não precisa ter prova. Então a mulher pode ser demitida, não gostar que foi demitida e processar o gestor por isso. Quem vai definir se a sua cobrança profissional foi gestão ou um crime? Um juiz, interpretando um texto que não tem critério nenhum. Agora me diz, se você fosse empresário, você contrataria uma mulher sabendo que qualquer conflito profissional pode virar um processo criminal contra você? Isso não é teoria. Já aconteceu em outros países. A França criminalizou o assédio moral com uma definição vaga. O resultado, os estudos mostraram que empresas passaram a evitar promoções de mulheres a cargos de liderança. Porque quanto mais autoridade ela tem, mais risco jurídico o empregador assume ao cobrar um resultado. É a mesma lógica. O sistema vende como proteção, mas a consequência real é o isolamento da mulher. A mulher vira uma bomba jurídica ambulante dentro de qualquer empresa. E o mais... Essa frase ela é forte, mas ela é bastante precisa, né? A mulher vira uma bomba jurídica. Tantas e tantas coisas que uma empresa tem que cuidar
para contratar mulheres, né? É difícil, gente. A gente está falando aqui, sei que tem gente que vai dizer que isso, que aquilo, mas a gente tem que ver todos os lados da moeda, a gente tem que pensar tudo. E aí é uma coisa que sempre falta muito ao nosso Congresso, que é uma discussão séria, né? A respeito do tema. É tudo populismo, é tudo jogo de interesse e discussão séria mesmo, ela não existe. Perverso, anota isso. Quem mais sofre não é a executiva classe A, que tem advogado e tem reserva financeira robusta. Quem mais sofre é a mulher de classe C e D, mãe que precisa daquele emprego para pagar a conta de luz, o seu aluguel, e que agora compete com homens que não representam risco legal nenhum para o empregador. O sistema que diz te proteger acabou de tornar a sua contratação a mais arriscada do mercado. Mas ninguém vai falar isso, porque quem falar pode ser enquadrado nessa mesma lei. Então os homens não vão falar. Manda esse vídeo para aquela mulher que trabalha. Manda sem dizer nada, só manda, porque ela precisa entender que o maior inimigo da mulher no mercado de trabalho hoje não é o machismo. É a lei que finge combater o machismo e que vem disfarçada de proteção. Meus amores, chegou a hora de abrir os olhos para o que está acontecendo. É isso, né, galera? Então, é um assunto polêmico, é até difícil falar, né? Por motivos óbvios, mas existe sim a necessidade de se criar leis que protejam as mulheres, mas existe a necessidade principalmente de que haja um debate amplo e sincero a respeito desse tema, né? Que se coloque em todos os pontos de vista para que se chegue a um denominador comum, algo que realmente proteja as mulheres, porque quem é violento de verdade, ele não está nem aí para esse tipo de lei, ele não está nem aí para nada. E muitas vezes o fato dele ser violento faz com que a mulher se cale. Então, medidas protetivas para esse tipo de gente não resolve absolutamente nada. Então, a fala dessa mulher ela acaba sendo bastante importante, porque pode haver digamos assim, um contra-ataque, entre aspas, velado a respeito dessa lei, porque, como ela mesma disse no vídeo, se um homem se manifestar a respeito, já pode ser enquadrado na própria lei, né? Então, o que eu defendo é que haja sim, aproveitar que na Câmara são mais pessoas para esse debate, que se faça um debate sério e importante a respeito do tema. É um tema muito importante na nossa sociedade, a questão da proteção às mulheres, mas ela tem que ser feita de uma maneira séria e não com atitudes populistas. Beleza? Eu fico por aqui, deixa teu like, deixa tua opinião aí a respeito do tema. Eu volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.